E aí galera, estamos mais uma vez aqui para um vídeo empolgante, sempre falando de história e também da Palavra de Deus. Mas como sempre, antes de prosseguirmos, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o nosso tema com as outras pessoas. Fazendo isso, o YouTube entende que o conteúdo é significante e acaba divulgando o nosso conteúdo para mais pessoas. E isso contribuirá para o crescimento do nosso canal, aí, o ministério dele no YouTube. E hoje iremos falar de uma profecia muito empolgante, que é um desafio para todos os estudantes de profecia, que é o capítulo 11 do profeta Daniel. A gente estudou as profecias, as outras, né? E você vai estar vendo que ela tem algumas coisas aqui desse capítulo 11 diferente. As profecias anteriormente que a gente estudou foi a estátua do capítulo 2 do profeta Daniel, que tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte barro, em parte ferro, e representavam Babilônia, os Medos e Pérsias, o reino grego que veio, né, depois, e depois Roma dividida, né, com os 10 dedos. Vamos assim, historicamente, levantando o dado até 479. Depois nós tivemos aí, como vocês veem, o leão com asas de águia, um urso com 3 costelas na boca, representando também os Medos e Persas, são respectivas representações. Claro que trazem muito mais detalhes acerca desses impérios. Depois um leopardo com 4 asas, e você vê um animal terrível, espantoso, e agora ele tem 10 chifres. E que você olha na figura que o chifre pequeno cresce no meio dos 10 e acaba derrubando 3 chifres, e mostrando o início, né, do poder papal, né, a igreja, a união do Estado, em 538 começa essa soberania papal, que vai até, que a profecia diz que são 1260 dias, que equivale a 1260 anos, e nós viajamos na história até 1798 com a prisão do Papa, né, a mando do Napoleão. Então a gente já vai até 1798, depois do capítulo 8 nós temos uma recapitalização. Nós falamos agora somente do Império Medo-Persa e da Grécia, né? Os Medos e Persas representando o carneiro com 2 chifres, o bode peludo representando o rei da Grécia, né? E daí surge um chifre pequeno ali e ele atenta contra o céu, né? E nós vemos que nessa profecia estão incluídos os 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 dias, que são igualmente a 2.300 anos. E nós chegamos numa determinada data, que foi até 1844. Quando nós estudamos o capítulo 11 aqui, nós passamos muito mais além do tempo, né, que você pode estar vendo aí. Nós passamos além de 2021. Então essa profecia do capítulo 11, ela vai contar muitos detalhes da história até o fim dos nossos dias. Só que iremos fazer isso em apenas 3 partes, porque ela é muito extensa. E como você vai estar notando aqui, ela vai começar a falar respectivamente entre o reino do sul e o reino do norte. Ela não dá especificamente quem são essas pessoas, mas aqueles que ocupam esses territórios ao sul e ao norte acabam sendo chamado reino do norte e reino do sul, porque Israel fica no meio, aqueles que vêm ao norte, por isso chamado reino do norte, aqueles que estão ao sul, reino do sul. Então nós vamos começar aqui estudando essa profecia, né? Que ela é de caráter assim, não tem símbolo nenhum, os textos vão sendo mencionados e você na história encontra os seus respectivos acontecimentos. Olha só, também eu no primeiro ano de Dario, o Medo, eu mesmo me levantei para confirmá-lo e fortalecê-lo, né? Olha lá, capítulo 1 aqui, e agora nós vamos à frente aqui. Olha capítulo 2, agora eu te mostrarei a verdade, eis que levantar-se-ão ainda 3 reis na Pérsia, o quarto será mais rico do que todos eles, pela sua força e por meio de sua riqueza ele incitará todos contra o reino da Grécia. Então 4 reis se levantarão na Medo-Pérsia. Quem foram eles? O primeiro foi Cambises II, que foi até de 530 a 522 a.C. O segundo foi Emerdes o Gálmata. O terceiro ele foi Dario, né, que foi de 522 a 466. Eles foram esses 3. Agora o quarto, né, como vocês estão vendo aqui,
E agora eu vou te revelar a verdade, né? Falando que o quarto seria acumulado de grande força e empregaria tudo contra o reino da Grécia. Esse foi o rei Xerxes, ou também conhecido como Assuero, o marido da Esther, da rainha Esther, aquela mencionada na Bíblia. Ele emprega tudo contra o reino da Grécia, porém, né, acaba perdendo. Olha só quanto relato, né, de histórias contadas, escritas antes de tudo isso acontecer. Isso é incrível, a palavra de Deus. Agora fala de um outro personagem aqui. Esse personagem, olha, é um rei poderoso, levantar-se-á, governará com grande domínio e fará conforme a sua própria vontade. Esse rei poderoso que se levanta, né, ele é Alexandre o Grande, né, que ele aí toma grande domínio, né, tem grande domínio. E diz o seguinte, ó, e quando ele se levantar, esse rei, o seu reino será quebrado, será dividido em direção aos 4 ventos do céu, e não para sua posteridade, nem conforme o seu domínio que ele governou, pois o seu reino será arrancado até mesmo por outros além daqueles. Então fala aqui que esse homem, né, que foi Alexandre o Grande, fala que o reino no auge de sua força seria quebrado e seria repartido aos 4 ventos dos céus. E esses 4 ventos do céu, né, seriam lugares, né, foram os generais, que foram Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro, que acabaram aí então ocupando grande parte do território que Alexandre havia conquistado, né, foram divididos entre eles. E agora aqui começa a trazer alguns detalhes, né, fala que não tão pouco, também o verso ali fala, seria o verso 4, seria deixado para a sua posteridade. Alexandre o Grande, ele tinha uma esposa chamada Roxana e ele teria um filho pequeno. E o que aconteceu? Cassandro, que ficou com parte da onde era a Grécia, né? Lisímaco, que ficou onde mais ou menos é a Turquia, ele ficou dividido em esses 4 generais. O Seleuco ficou com onde fica a Turquia, o Iraque, né, quer dizer, Babilônia, aquele território, e Ptolomeu ficou com o sul, né, que era o Egito e outras terras ali ao sul. Cassandro acaba então aí, quando volta ali, conspira, né, para que o seu filho não receba a herança, acaba matando, né, o filho de Roxana, e a criança é morta. E o império de Cassandro dura muito pouco tempo, porque eles começam com muitas disputas familiares e acabam se desfalecendo ali entre eles mesmos. E acontece que nós vamos aqui, né, para você ver como você vê a questão assim, que fala que o verso 5 diz que o rei do sul será forte. E agora acaba que não menciona mais esses 4, mas apenas o rei do sul e o rei do norte. Um dos seus príncipes, o rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes terá domínio, seu domínio será um grande domínio, né? Então está falando aqui que o reino do sul seria forte, que ficou com Ptolomeu, como você está vendo no mapa aí, né, muito resistente, mas está dizendo o seguinte, que um dos seus príncipes terá grande domínio, que foi esse o rei do norte. E por que foi isso, né? Porque Seleuco acaba derrotando Lisímaco, né, e matou na batalha de Corupêndio, na Lídia, em 281. Então Seleuco, ele ficou com grande parte, ele só não conseguiu pegar o sul, mas ele ficou lá com onde era a atual Grécia, a Turquia, e toda essa parte enorme que você pode estar vendo no mapa. Então o reino do norte se tornou muito grande, né? O reino do sul forte, mas não teria um domínio maior. Por isso agora nós falamos aqui, a profecia vai falar respectivamente a respeito desses 2 reinos, do sul e do norte. E aconteceu que eles tiveram batalhas, né, querendo conquistar ou unificar o reino, e no final dos anos, ó, diz aqui, ó, eles se reunirão. Então, no final dos 2 anos, olha só, eles se reunirão, pois a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um acordo, porém ela não reterá o poder do teu braço, nem permanecerá nem o braço, porém ela será entregue àqueles que a trouxeram e àquele que a gerou e àquele que a fortaleceu nestes tempos, no verso 6. Lembrando o seguinte, que eles tinham estado em guerra, né, Ptolomeu com Seleuco, mas fizeram uma aliança com paz, né? Então Ptolomeu agora dá a sua filha em casamento a Antíoco Teós, que era casado com Laodice, né? Berenice era filha de Ptolomeu.
Então Antíoco Teos acaba abandonando Laodice para ficar com Berenice, né, que era a irmã. Então, e assim firmar a aliança. Só que, como a profecia diz aí, a Bíblia fala que não conseguiriam reter a aliança, né, o seu braço, né, nesse acordo. Aconteceu o seguinte, que com o tempo ele pegou e ele não restitui, né, ele vai ver, porque gostava muito da sua mulher Laodice, vai estar com Laodice, mas só que Laodice agora começa a conspirar, né, contra Antíoco Teos, acaba matando ele também, e acaba matando também a Berenice, né, e seu filho também, para que não tivesse essa união. Então não teve, não, como a profecia disse, esse casamento não daria certo, né, ela seria entregue, e acabou aí sendo Berenice morta, irmã de Ptolomeu. Isso acabou acarretando, né, no verso 7, vingança, que diz assim, que porém, proveniente do ramo de suas raízes, um se levantará em seu lugar, o qual virá com o exército e entrará na fortificação do rei do norte e lutará contra ele e prevalecerá. Então fala que da linhagem de Berenice, que era de seus irmãos Ptolomeu, alguém tomaria vingança em decorrência dessa atitude. E que foi ele, o Ptolomeu Evergeta, contra Seleuco Calínico, né? E houve esta guerra, e justamente Ptolomeu Evergeta acaba destruindo aí, levando a sua guerra até o reino do norte, né? O verso 8 diz que ele leva os despojos, e também carregará os cativos para o Egito, os seus deuses com seus príncipes e com seus preciosos vasos de prata e de ouro, e ele virá permanecer por mais anos do que o rei do norte. Então o rei do sul adentrará o seu reino e retornará à sua própria terra. Faz tudo isso, leva os despojos, né, do rei do norte, as riquezas, e depois retorna à sua própria terra. Porém, né, acaba havendo aqui agora outra vingança nessas guerras aí. E essas guerras, né, a gente vai estudando aqui, olha só, contado em detalhes tudo o que aconteceu. Isso, o profeta Daniel foi escrito bem antes, isso aconteceu, né, na história. Diz assim o verso 10, porém os seus filhos serão instigados e reunirão uma multidão de grandes forças, certamente, e transbordará e atravessará, e então retornará e será instigado até as suas fortalezas, né? A vingança agora do reino norte, tentando, por causa desse levante do rei do sul, vingando a sua irmã Berenice. O rei do sul será movido com ira, e surgirá e lutará com ele, com o rei do norte, e ele estabelecerá uma grande multidão, porém a multidão será dada em sua mão. E quando ele tiver retirado a multidão do seu coração, ficará exaltado, e ele abaterá muitas dezenas de milhares, porém não o fortalecerá. Pois o reino do norte retornará e irá levantar uma multidão maior do que a anterior. Certamente virá por alguns anos com um grande exército e com muita riqueza, né? A fim agora de levantar contra o reino do sul. Então, quando isso aconteceu, né, falou que um deles se levantaria, né, mas não iria ter sucesso, né? E uma reunião, uma multidão contra o reino do norte. E foram os filhos de Seleuco Calínico que rendeu Antíoco e Irax. As filhas se casaram com Mitrax e Artéries. Antíoco Irax tentou tomar o poder ainda durante a vida de Seleuco, provocando uma guerra onde houve intervenção do Egito, né? Antíoco Irax morreu na primeira ano da terceira Olimpíada, 138ª Olimpíada, né, de 228, né? Seleuco Calínico foi o ano seguinte. Então acabou que eles levaram, reuniu a grande multidão, só que não tiveram esse êxito, né? Foram entregues ao reino do sul. Aqui fala, né, dessa guerra que foi Filopátor, né, e Antíoco Magno, né, que estenderam em grande parte esta guerra aí, até aos portões do reino do sul. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, que naquele tempo muitos se levantariam agora contra o reino do sul, e também os roubadores do teu povo se exaltarão, porém para estabelecer a visão, porém eles cairão. Verso 14, acontece que nesse tempo aqui Antíoco IV Epifânio, né, ele surge na história,
e ele era um rei vassalo de Roma, né? Tinha ficado um ano lá, ordenado, mandado por Roma, e acaba voltando para Síria, para onde que é o Irã, né? Tomar parte de onde era o Reino do Norte, para reinar no Reino do Norte, mas aos olhos de Roma. E ele começa a, enfim, vai contra o povo de Israel, ele tenta helenizar todo o povo judeu, e muitos dos judeus aqui acabam se unindo a ele, né? Os violentos dentre o seu povo acabam se unindo a ele. Aqui houve uma revolta que se levantou, foi Judas Macabeus, né? E os Macabeus aí acabaram também se levantando contra Antíoco. Houve uma rebelião nesse sentido. Fala que eles vão contra o reino do sul, que é contra o Egito. Ptolomeu vai, né? E justamente vai até as portas do Reino do Sul, né? Contra. Só que acontece o seguinte: quando ele chega lá para tentar tomar a cidade de Alexandria, cai o Pompílio Lenas, né? Faz um círculo, né? Representando Roma, para que ele se retirasse dali, e acaba humilhando o Antíoco Epifânio, o quarto, e acaba mandando-o ir embora, né? Por isso fala que muitos se levantarão, mas cairão, né? O levante não deu certo. Historicamente, todas essas coisas aconteceram corroborando o texto bíblico. Depois aqui nós temos algo impressionante, que é o surgimento, né, de uma grande potência que já estava interferindo no local aqui, tomando respectivamente parte do reino do norte agora, de Ptolomeu, e os reinos aqui para frente, as dinastias já estão sob todo o domínio de Roma. E fala assim que então virá um rei do norte e construirá um monte e tomará a maior das cidades cercadas, e os braços do sul não resistirão, nem o seu povo escolhido, nem haverá qualquer força para resistir. Olha só que coisa interessante. Porém, aquele que vier contra ele fará com sua própria vontade, e ninguém permanecerá perante ele. E se firmará na terra gloriosa, pela sua mão será consumida. E fala isso justamente, como você está vendo, literalmente o Império Romano, né? Que acaba tomando essas proporções geográficas, tomando todos esses lugares, como você vê aí no mapa. O verso 17, ele também dirigirá a sua face para entrar com força de todo o seu reino e os seus honrados com ele. Assim ele o fará, e ele lhe dará a filha das mulheres, corrompendo-a. Porém, ela não lhe permanecerá ao lado dele, nem será para ele. Quem que entra agora na história? Sabem que Roma, versos 15 e 16, acabam entrando aqui, e que nós temos o Júlio César, né? Fala que seria dado para ele a filha, né, das mulheres, que acabaria corrompendo, mas isso não seria permanente para ele, não seria do lado dele, né? E nem será para ele. Acaba que Júlio César acaba conquistando o Egito, entrou no Egito, em todos os lugares, e tudo estava sob a tutela do Império Romano, e a sua irmã, Cleópatra, tinha ali algumas brigas com o faraó da época ali, que era Ptolomeu, né? Não lembro qual que era o Ptolomeu, mas acaba que os dois agora, Júlio César ali, acaba que tendo um relacionamento com Cleópatra, e acaba que, né, isso acaba acontecendo, só que fala que isso não seria para a força do braço dele. Depois Cleópatra reina sozinho lá, governando o Egito, né? Esta mulher é incrível aqui na história. Só que os versos aqui à frente vai falar justamente da vida de Júlio César, né? Desse impressionante imperador romano. Após isto, ele irá virar sua face em direção às ilhas e tomará muitas, porém o príncipe do seu próprio em seu próprio nome fará cessar o opróbrio oferecido por ele, sem a sua própria censura ele fará tornar-se sobre si. Então ele tornará sua face em direção ao forte de sua própria terra, porém ele irá tropeçar e cairá, e não será encontrado. Júlio César, ele acaba expandindo grandemente o Império Romano, toma muitas ilhas, como é mencionado aqui, e fala que ele volta para a sua terra, aonde ele iria cair. Júlio César, ele fez muitos inimigos, né? Uma delas a entrar na cidade romana, marchando com seus soldados, né?
E o Senado acabou conspirando contra ele, e aqui são mencionadas uma das fases da história, né, muito conhecida, que é a Tetu Brutus, né, onde Júlio César morre, cai na sua própria terra, ali esfaqueados, né, pelo Senado romano. É incrível, né? Quanto detalhe, né, a profecia descreve a respeito desses eventos, né? A Bíblia não falha. Agora fala que então se levantará em seu lugar um levantador de imposto na glória do reino, porém dentro de poucos dias ele será destruído, e não em ira, nem em batalha. Veja, quem foi esse? Foi o imperador Augusto, né? Esse foi o imperador Augusto que, segundo a profecia, ele levantaria um arrecadador de imposto pela terra gloriosa. E foi nesse episódio que Jesus nasceu. Os pais dele estavam saindo, se lembra, nos evangelhos de Lucas, né, fala que eles estavam indo para o recenseamento, teve essa arrecadação de impostos, porém ele seria quebrado sem ira e nem batalha, né, justamente como o texto aqui havia mencionado mesmo, né. É uma coisa incrível esses relatos, essas profecias escritas aqui no livro do profeta Daniel. Só quero ler alguma coisa para vocês, aqui, a glória do reino do governo de Augusto foi realmente uma glória. Esse período ficou conhecido como século de Augusto. Ele gabava-se de haver construído Roma com tijolos, pegado com tijolos e deixá-la em mármore. Nunca antes e nem depois Roma experimentou tanta paz e prosperidade. Falando desse tempo, quando Cristo nasceu em Belém, o poeta Milton diz um poema: nem guerra, nem fragor de batalha ouviu-se ao redor do mundo. Augusto viveu ainda aproximadamente 18 anos após a arrecadação de tributos descrita na primeira parte do verso. Embora seu reinado tenha 43 anos, do ponto de vista do anjo e da luz da eternidade, a mesma história de Roma foram apenas poucos dias. Ele morreu assim como o anjo dissera ao profeta, sem ira nem batalha. Morreu serenamente em sua cama com a idade de 66 anos. Veja que é incrível como o texto fala que morreria sem ira e nem batalha, né? Justamente incrível o texto, a palavra de Deus. Fala que em seu lugar levantaria uma pessoa vil, a quem ele não dará a honra do reino, porém ele virá pacificamente e obterá o reino através de adulações. Quem foi este que sucedeu aqui o imperador Augusto? E este agora foi Tibério, né? Então é esse que seria este homem vil, a qual não havia dado a dignidade real. E justamente, né, a profecia bíblica ela descreve isso aqui mesmo, que ele não havia dado a dignidade real, e aconteceu justamente isso aqui. A história fala, quer dizer, que quando ele morreu, de homem vil, detestável que ele era, as pessoas comemoraram a sua morte. Então, justamente, ele vinha pacificamente, né, através de adulações, e conforme a história também prescreve, mas enfim, né, esse aqui é a descrição justamente desse imperador. Só que fala aqui que né, ele era um homem vil, né, e odiado. Isso também na história a gente sabe, né, dentro de Roma, que foi comemorado a sua morte, foi feita uma festa. Mas olha que legal, aqui nós vamos chegar aqui nos dias de Jesus, né? Até Jesus também é mencionado aqui no capítulo 11. E com os braços de uma inundação eles serão submersos de diante dele. E será quebrado sim também o príncipe do pacto. O príncipe, esse é Jesus, que seria quebrantado, o príncipe do pacto. É mencionado também no capítulo 9, né? A profecia das 70 semanas. Fala especificamente tudo o que Jesus haveria de sofrer. Veja que profecia é empolgante. Você pegar o livro de Daniel, nós paramos aqui no verso 22 e contando todos os detalhes, né, desde dos medos e persas, né, do reinado dos medos e persas até o dia de Jesus, falando de imperadores, Cleópatra, César, Augusto, Tibério, né, a dinastia dos Ptolomeus, dos Seleucidas. Veja como rico é a palavra de Deus, e é extraordinário o livro do profeta Daniel. Esse
realmente comprova a veracidade das Sagradas Escrituras. A Bíblia diz em Apocalipse 1:7 que eis que venho com as nuvens e todo o olho o verá. Até quantos os transpassaram verão essa volta de Jesus. Jesus prometeu voltar. E esses textos corroboram com certeza a esperança da volta de Jesus, porque tudo o que diz as profecias da palavra de Deus se cumpriram e se cumprirão até que Ele venha. Então que Deus abençoe você, viu? Que você tenha gostado, que se você achou o conteúdo importante, que você venha compartilhar. Deus abençoe a todos e um abraço em nome de Jesus. Amém.